Olá, que o Espírito de Deus abençoe a todos nessa noite de terça-feira, abençoe a todos que tiveram hoje buscando a cura na Universal. E eu quero hoje falar do que vai acontecer na sexta-feira. Mas antes, acompanhe com muita atenção a história da Sirlene. Sirlene chegou no fundo do poço após perder o teu filho, perdeu o seu filho, melhor falando, e entrou em depressão. Histórias como essa mostram que nós estamos no caminho certo, porque houve uma saída, houve uma solução para a Sirlene. Acompanhe. Meu nome é Sirlene. Meu fundo do poço foi a depressão. Tive uma gravidez e no 8º mês de gravidez essa criança veio a óbito. E depois de 7 dias que eu fui descobrir que essa criança estava morta, ao 8º mês de gestação. E ali eu entrei numa depressão profunda, onde eu pedia para morrer, não queria sair de casa, só queria ficar trancada. E ali minha família falando para mim que eu tinha que reagir, mas eu não conseguia reagir. Para mim não tinha saída, mas eu sabia que tinha algo errado. Não era normal aquilo que eu estava sentindo. E aí, através de uma amiga, ela me fez um convite para ir na sessão de descarrego, onde eu comecei a participar e fazer tudo o que ali foi orientado. E ali eu voltei a ser a Sirlene que eu era, a ser feliz e seguir em frente de cabeça erguida. A minha família reconhece isso, que eu tive uma transformação, hoje eu sou feliz, hoje eu tenho vontade de viver, hoje sim eu tenho vida. Se você fizer como eu creio que vai fazer o mesmo que a Sirlene fez, vai acontecer com a Sirlene o que aconteceu com você. Isso independe da sua religião, da igreja que você pertence. Se você tem um problema e esse problema é espiritual, sexta-feira agora nós vamos combater esse problema. E certamente, assim como a Sirlene hoje está dando depoimento, você também vai dar. Nos procure. Agora eu quero falar do que vai acontecer amanhã. Amanhã em toda a Universal acontece a Escola da Fé. Reunião essa que tem o objetivo de ensinar a palavra de Deus, adquirir assim conhecimentos para que você possa mudar, não só conhecimento, mas absorver o espírito da palavra de Deus, porque não basta apenas você ter o conhecimento, a teoria, mas não ter a prática. Acompanhe essa matéria que fala sobre a Escola da Fé e eu já volto. Falava que eu juntava meu dinheiro e dava por 10% por de Macedo. Enfrentei muitas lutas. A minha família em si, minhas irmãs também, sempre criticaram minha fé. Jesus disse: "Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus." Meu nome é Antônia. Na caminhada da fé, claro que eu tive muitos atropelos, né? Porque servir um Deus vivo, sempre existe pessoas que criticam. Então eu tive a família inteira realmente criticava muito, falava do dízimo. Então tinha sempre aquelas frases desagradáveis. Que eu trabalhava numa grande empresa, eu trabalhava com pessoas realmente importantes e elas criticavam muito. Elas saíam para baladas, elas tinham a vida delas e elas sempre criticavam. Eu era da casa para o trabalho, do trabalho para a igreja, então era realmente muito criticada por isso. Nunca me curvei, nunca me curvei. Opinião formada, eu sei de onde eu vim e o que Deus fez na minha vida. Ele é realmente grandioso. Deus me honrou realmente. Tudo que eu faço é muito pouco, é um grão de mostarda em relação o que Deus fez por mim e por meus filhos, por meu marido. Eu tenho certeza que eu sou uma vencedora.
A todas as quarta-feiras eu estou nesse propósito. Eu venho todas as quarta-feiras na igreja, porque é aqui que eu me fortaleço. Meu nome é Rosângela. Quando eu comecei a minha caminhada na fé, enfrentei muitas lutas, perseguições na minha casa, né, que foi onde começaram as primeiras lutas, porque a minha família tinha uma religião e inicialmente não aceitava, né, a minha ida à igreja. Inicialmente mais a minha mãe, né? Ela achava que nós não deveríamos mudar de religião, né? Porque até então ela não tinha esse entendimento de que nós estávamos tendo um encontro com Deus. Nunca me curvei, nunca. Nem diante dos problemas econômicos, nem diante dos problemas familiares ou conjugais. Enfim, nunca me curvei diante deles. Eu sabia o Deus em que eu estava crendo, eu sabia que Ele estava comigo, estava me fortalecendo a cada dia. E também muitas foram as conquistas, né? Eu fui curada, recebi o Espírito Santo, né? Eu era uma pessoa que tinha muitos traumas, tinha muito medo da morte. Enfim, eu pude perceber que Deus me libertou de muitas coisas, então eu sabia que eu podia confiar que a vitória seria certa. Eu tenho certeza que eu sou uma dessas 7.000 pessoas que não se curvaram, porque eu tinha certeza, tenho essa certeza. Toda quarta-feira eu estou aqui buscando. Por quê? Porque é onde eu saio fortalecida, renovada, onde eu recebo a direção para tomar as decisões certas. Meu nome é Maria. Quando eu comecei a minha caminhada da fé, eu já sofri perseguições. Por quê? As perseguições, na verdade, elas começaram no meu casamento. Na época, né, eu tinha um relacionamento com uma pessoa e nós bebíamos. E logo no início da minha caminhada da fé, eu renunciei a bebida, né, as baladas. Então ele já começou a me perseguir, dizendo que eu não ia mais beber com ele, que eu ia beber com os pastores, né? Então tudo que eu dizia não para ele, ele dizia que eu era porque a partir daquele momento eu estava fazendo com os pastores na igreja, né? E às vezes ele ia atrás de mim para ver se eu realmente ia para as reuniões. A minha família em si, minhas irmãs também sempre criticaram minha fé, sempre, né? Mas eu sempre perseverei, não me curvava diante das situações. Hoje a minha vida é diferente. Por quê? Porque diante da perseverança e não ter me curvado diante das situações difíceis, diante das afrontas, né, que a gente vive por conta da fé, hoje Deus me honrou. Hoje a minha família, converso com a minha família. Hoje na minha vida sentimental eu estou bem, né? Estou bem, entendeu? E na saúde também, a situação difícil que eu passei na minha saúde, no momento que eu achei que, né, veio os conflitos, a gente pensa que não vai conseguir, que não vai vencer, né? Mas por não se curvar diante das situações, né, a gente vai a Deus. E Deus, Ele honra, Ele tem honrado. Hoje eu me sinto uma vencedora, né? Hoje eu me sinto vencedora. Por quê? Porque eu não tenho me curvado diante dessas situações, Deus tem me honrado. Agora eu quero colocar a história do Sanderson. Sanderson, antes de receber o Espírito Santo, porque essa é a maior proposta para a reunião de quarta-feira, o Sanderson tinha uma vida toda complicada. Sanderson se envolveu naquilo que não era para se envolver e foi cada vez mais indo para o fundo do poço. Se você observar bem, a gente procura aqui falar pouco e mostrar muito, porque contra fatos não existem argumentos. Acompanhe a história dele e eu já volto. Meu nome é Sanderson, tenho 27 anos, venho de uma família tradicional, que eu me recordo e meus pais me contam que até meus 7 anos, mais ou menos, vivíamos super bem, tinha uma condição financeira muito boa. E a partir dessa minha idade, meus pais quebraram. Até hoje eles não sabem dizer exatamente o que aconteceu. Então foi quando meu pai começou a ter que viajar para o Nordeste para trabalhar, né? E minha mãe trabalhando bastante também, então ela não conseguia estar presente todo o tempo.
Comecei a usar maconha, já estava fumando cigarro na escola. Eu era de uma outra religião, eu era espírita, umbandista. E eu acabei até então, eu achava que era um dom que eu tinha, porque eu me tornei Ogã. Ogã, para quem não sabe, é quem toca, né? É o responsável de um centro espírita. E dentro de um terreiro é uma abaixo do que cuida, né, das entidades, que é conhecido como Mãe de Santo ou Pai de Santo, é o Ogã. Então você tem uma certa autoridade dentro de um terreiro. Eu tinha tanto amor até então no que eu fazia, que eu não cobrava. Era normal o Ogã cobrar, quando ele ia em outra casa, cobrar pelo trabalho ali que ele estava tocando e tal. E eu não cobrava, porque eu falava que eu não tocava para o homem, né? Eu não tocava para as pessoas que estavam indo lá, eu tocava para os espíritos. Eu gostava de agradar eles, meus guias, né? Aquelas coisas. E só que foi passando o tempo, eu só fui me afundando. Eu só fui me afundando. E nessa época foi quando eu conheci a mãe da minha esposa, que até então, na época, ela também era mãe de santo. E aí, num convite que ela me fez para ir tocar na casa dela, eu conheci a filha dela, que hoje é minha esposa. E a gente foi se conhecendo, passado 2 anos e meio aproximadamente, ela engravidou. E a gente namorava ainda. Eu queria ter a vida de solteiro ainda que eu estava tendo, né? Eu ainda era muito jovem ainda. Então eu ainda ia pra balada, eu bebia demais, eu chegava em casa bêbado toda madrugada, todo dia eu bebia e usava droga, todo dia praticamente. Eu era muito machista, eu era muito incisivo no que eu falava, e o que eu falava era lei dentro de casa, e eu não aceitava a opinião dela, só que sem eu saber, ela já estava indo na Igreja Universal. Eu tinha muito preconceito contra a igreja. Eu chamava todos os pastores de ladrão, que aquela igreja era a igreja de ladrão, que eles se aproveitavam do povo, dos pobres. E quando eu desconfiei que ela estava indo na igreja, eu ainda ameacei ela. Eu falei, se eu sonhar que você está tirando dinheiro de dentro de casa para dar para aqueles ladrão, eu te mato. Só que aí, eu acho que aí ela tomou coragem de assumir a fé dela. Não, eu vou mesmo, eu estou indo e pronto, acabou. E teve um dia que eu saindo do nosso estabelecimento, eu dirigindo sozinho, me veio um pensamento em me matar. E foi muito forte, porque era uma voz que falava comigo, que se eu me matasse, meus problemas acabavam. Era só eu colocar meu carro de frente com uma carreta que meus problemas iam acabar. Minha família não ia sofrer, minhas filhas não iam sofrer. E detalhe, naquela altura minha esposa já estava grávida da nossa segunda filha. E aí, nesse dia que me passou pela cabeça me matar, eu cheguei em casa, acendi um cigarro de maconha, fumei esse cigarro de maconha e liguei a televisão. E na hora que eu liguei a televisão, estava no canal de um programa da Universal, passando os testemunhos. E mesmo contra a minha vontade, eu em prantos, chorando muito naquele dia, porque eu não sabia por que estava passando aquela vontade na minha cabeça de me matar. E era uma coisa muito forte, estava quase sendo mais forte do que eu, e um programa que salvou, eu confesso que salvou a minha vida. Depois que acabou aquele programa, eu desliguei a televisão e eu fiquei pensando comigo mesmo, poxa, eu já não tenho mais nada a perder, estou todo endividado, eu não vejo mais saída para a minha situação, já não tem mais saída. O que custa? Eu ir lá para conhecer, pelo menos, porque realmente se nada acontecer na minha vida, o máximo que pode fazer é acabar com a minha vida, porque é o que eu já quero fazer. Então, mas eu vou pelo menos lá, porque eu vi o testemunhos, vai que dá certo comigo também. E aí eu esperei minha esposa me convidar de novo, e ela não me convidava. Passou 2 semanas ela sem me convidar, e eu doido para ir, mas eu era tão orgulhoso que eu não dava o braço a torcer. E ela me convidou. E aí para mim aquele momento foi um alívio. Eu falei, nossa, eu vou poder conhecer, saber o que lá acontece. Eu entrei, e o temor da minha esposa no dia era de que fosse a reunião com o Bispo Macedo. Porque eu só falava mal do Bispo Macedo, eu não aceitava. Eu falava, não, esse cara aí, o histórico dele já é sujo, o que ele falar eu não acredito. E na hora que ele entrou no altar, minha esposa já olhou para mim assim, já preocupada, porque eu falei que se a reunião for com ele, eu vou embora, eu não vou assistir. E naquele dia foi com o Bispo Macedo, ele tinha acabado de voltar de uma viagem missionária. E naquele momento, eu confesso que deu a vontade de cumprir aquilo que eu tinha prometido para ela, só que ao mesmo tempo eu falei, não, calma aí. Cara, se eu não assistir, se eu não ver
de verdade, porque eu ia pelo que os outros tinham me falado dele. Eu nunca tinha visto ele fazer uma reunião. E eu falei, não, eu tenho que assistir. Eu vou assistir porque aí eu tiro a prova, que se realmente for tudo charlatão, se for tudo, eu posso falar com propriedade. Eu abaixei a minha guarda, fui até o altar e ouvi tudo que ele falou e falei com Deus, do meu jeito até então, porque eu não sabia como tratar Deus, eu não sabia como falar com Ele, como me dirigir a Ele, porque o próprio bispo falou, fala com as suas palavras, da forma que você quiser, como você quiser, mas fala com Ele. Eu falei, ó Deus, eu vou obedecer o que esse homem aí está falando em cima do altar. E se minha vida mudar, eu deixo de servir os outros deuses, eu deixo toda essa minha vida errada e sirvo só o Senhor. E ali eu recebi um sinal de que Ele tinha me ouvido e de que eu tinha que obedecer Ele, porque ali eu já tinha paz. Eu estava sentindo uma paz que eu nunca tinha sentido na minha vida, em lugar nenhum que eu tinha ido, eu nunca tinha sentido aquela paz. E aí, a partir desse dia, eu comecei a frequentar as reuniões. E uma reunião que eu fui de sexta-feira, eu vendo aquela situação, eu vendo aqueles espíritos que eu servia, eu vi eles de joelho. E aí me despertou algo que eu falei, poxa, calma aí. Aqueles guias que me prometia, que me protegia, que ia me dar uma vida financeira diferente, enfim. Ele se curvando para esse homem, o que esse homem tem? E foi quando eu descobri que aquele homem era cheio do Espírito Santo. E eu queria saber quem era esse Espírito Santo, porque eu só tinha ouvido falar daqueles espíritos que estavam curvados, eu nunca tinha ouvido falar do Espírito Santo. E nessa busca incessante, incansável que eu estava tendo, numa reunião num domingo, de manhã, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu tento descrever e eu não consigo, porque é uma coisa tão grandiosa, uma coisa tão forte, porque ali você tem a certeza que Deus é contigo, Ele te respondendo. Você se sente literalmente um filho, porque aquele carinho que você recebe dele, de você ter a certeza de que de tudo aquilo que você fez, de todo aquele sacrifício, porque é um sacrifício você largar toda a sua vida, aquela vida que você achava que era boa, as suas vontades, e você nota que ele tem algo muito melhor do que tudo aquilo que você achava que era bom para você. E chegou uma hora que naquele dia eu fiquei radiante o dia inteiro e eu saí dali querendo falar para todo mundo o que tinha acontecido comigo. E eu acho que eu acabei me tornando até chato, porque eu não parava de falar. Gente, eu queria falar de Jesus o tempo inteiro. Eu queria falar dele, eu queria falar do que ele faz, o que ele pode fazer. E é uma sede que você tem de falar dele, de saber dele, de ler a palavra dele, de poder ajudar as pessoas, de mostrar para as pessoas, gente, calma, fica calmo, tem uma saída, calma, só fica calma. E me ouve. Depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu conseguia falar de Deus com mais autoridade, com mais certeza, convicção, porque Ele mudou minha vida. A minha filha mais velha, um momento que ficou marcado na minha memória foi quando ela pediu para eu orar junto com ela antes de dormir. Ela me chamou para orar com ela. Pai, você ora comigo hoje? Vamos falar com Deus junto hoje? E aquele momento eu vendo ela orar do jeito dela, do jeito mais simples, mais puro. E aquele momento eu fui grato a Deus. Eu tive certeza de que Deus era na minha casa, de que Deus era com a minha família, de que hoje quem era mau exemplo, hoje se tornou um exemplo para a própria filha. E hoje eu sou um cara feliz, um homem realizado, com a família restaurada. Hoje eu trabalho por conta própria, né? Quando eu cheguei na igreja eu era funcionário. Hoje eu sou autônomo, trabalho por conta própria e hoje eu gero emprego. E quero aqui em público, para que todos vejam que eu quero agradecer primeiro a Deus
por Ele ter me dado a oportunidade de eu mudar a minha vida e de tudo que Ele vem fazendo na minha vida. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a minha esposa, porque se ela não tivesse lutado por nós, se ela não tivesse dado o tempo dela, investido todo o tempo dela por nós e por mim principalmente, hoje eu não estaria aqui, talvez nem vivo eu estaria. Eu quero agradecer a todos que colaboram pela programação, porque como salvou a minha vida, eu tenho certeza que está salvando milhares de vidas e salva. E eu sou um testemunho vivo de que a programação salva vidas. Eu quero agradecer à Igreja Universal por tudo aquilo que eu já falei de mal, mesmo assim me recebeu sem me julgar, sem perguntar qual religião eu era, o que eu queria fazer lá, não. As portas só estavam abertas e muito obrigado. Muito obrigado. Acompanharam? Não é forte? Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, a vida dela é transformada de dentro para fora. Essa é a maior transformação de Deus na vida de uma pessoa. A palavra afirma que do interior de uma pessoa que recebe o Espírito Santo fluem rios de águas vivas. É o que você quer? Então, nessa quarta-feira agora, em qualquer Universal, você vai ter oportunidade. Mas você vai ter que vencer, se for o seu caso, vencer o preconceito. Tem uma história aqui da Aline. A Aline foi vítima de fake news, que são notícias falsas. Ela ouvia sempre que os pastores da Universal só queriam dinheiro, enriquecendo com dízimo e por aí vai. Será que isso não está na sua cabeça? Será que você não está dando ouvidos às fake news que existem por aí? Mas a Aline conseguiu vencer. Acompanhe a história dela. Meu nome é Aline Cristina, tenho 37 anos, sou assessora comercial e eu tinha muito preconceito contra a igreja devido às informações que chegaram até mim sobre a Igreja Universal, o Bispo Macedo, né? Eu ouvia dizer que ele era ladrão. Eu lembro de um episódio do Maracanã, que ele estava com um saco de pedidos e ali era dinheiro do povo, né? Então, para mim, eu achava um absurdo as pessoas ir para a igreja, buscar uma ajuda e ter que dar dinheiro, e eles quererem dinheiro, tirar dinheiro das pessoas. Esse era o meu pensamento. O meu pai, ele passou a ir para a igreja, né? Então aí foi quando o meu preconceito ficou maior. Eu via ele dar oferta na igreja e eu achava que o pouco que a gente tinha, ele estava tirando para dar para a igreja. Então eu achava que tinha feito lavagem cerebral. Pessoas que contavam testemunho, eu achava que eram pagas para poder contar testemunhos, para chamar a atenção das outras pessoas e irem até a igreja para arrecadar mais dinheiro. Era um comércio disfarçado. Para mim, ele era um ladrão que estava enriquecendo às custas das pessoas. Eu achava que as pessoas iam até ele por uma carência, né? O sofrimento era tanto que elas se deixavam iludir pela promessa de mudança de vida. Então, por conta disso, eu tinha ódio, tinha raiva da igreja e falava que jamais eu ia colocar o pé dentro dessa igreja. O meu pai, ele pegou todas as madeiras do guarda-roupa dele e fez uma bomboniere. E eu vendo aquilo, falei para ele, poxa, o senhor fez uma favela aqui na garagem de casa para dar mais dinheiro para essa igreja, o senhor está ficando louco? E ao longo do tempo, né, uma certa vez eu cheguei em casa e não tinha mais nada lá. E eu falei, graças a Deus meu pai mudou de ideia, né? E quando eu passei do outro lado da rua, cheia de orgulho, eu vi uma bomboniere linda, com as prateleiras tudo novinha, com tudo novinho, geladeira, tudo. E não era uma bombonierezinha, era uma bomboniere grande, algo que seria impossível meu pai ter. E eu falei, poxa, ele falou que Deus ia honrar, e esse Deus honrou ele mesmo. Então ali eu já passei a olhar de maneira diferente.
Eu era muito vazia, muito triste, sofria de síndrome do pânico, tinha medo de tudo. E eu tinha um problema muito grande na vida sentimental. Eu não conseguia ter um relacionamento com ninguém. Se eu me envolvia com alguém, não demorava mais que 15 dias. E o meu pai sempre falava para mim da igreja, mas como eu tinha um preconceito, eu nunca dava ouvidos. Falava que jamais eu ia colocar meus pés dentro da igreja. Mas aí, devido a esse problema, eu falei, tá bom, eu vou. Então eu fui uma semana, aí eu fui um mês, aí eu me batizei, aí eu tive um encontro com Deus, aí eu fui batizada com o Espírito Santo, eu conheci uma pessoa, eu casei, e hoje eu sou feliz, tenho uma filha, tudo mudou. Quando eu cheguei lá, eu pude ver que tudo aquilo que eu achava, que todas aquelas informações que eu recebi, que todas aquelas ideias que eu tinha formada, era mentira, não existia. Me sinto prejudicada porque se eu soubesse que não era aquilo que eu achava, que eu imaginava, que aquelas informações que eu tinha, eu teria ido antes, né? Eu sofria demais e não ia, era resistente por conta das informações que eu tinha. Peço perdão, sim, por aquela imagem, aquelas ideias que eu tinha, aquele ódio que eu tinha dele, da igreja, do Bispo Macedo, sendo que eu nem o conhecia, nem conhecia o trabalho, nem conhecia a igreja. Eu desafio que, assim como eu, quem pensa, quem tem essas ideias, quem tem essa opinião formada, eu faço um desafio de vir, assim como eu, um dia, apenas um dia, se vier, eu tenho certeza que você não vai sair da mesma maneira que entrou, não vai sair com o mesmo pensamento. E como a Aline, nós temos muitos casos de pessoas que deixaram o preconceito de lado, venceram o fake news, venceram o seu orgulho e chegaram até nós e as suas vidas foram transformadas. Eu te espero amanhã no primeiro horário, amanhã em todas as Universal nós temos reunião o dia inteiro. O dia inteiro. O Bispo Renato Cardoso, ele vai estar no Templo de Salomão, 8 horas da noite, na Avenida Celso Garcia, 605 no Brás. Nós vamos estar aqui na Catedral de Sorocaba, na Avenida Doutor Afonso Vergueiro, 555, é no centro de Sorocaba, do lado do Shopping Pátio Cianê. E você que me assiste de algum estado do Brasil, em qualquer Universal, aí próximo a você, procure já no primeiro horário. No primeiro horário nos procure, porque certamente a sua vida vai ser transformada. Eu quero te convidar agora para o momento da oração. Se for possível, prepara aí um copo com água. Inclusive, nós vamos fazer a nossa corrente de oração pela nação, pelo Brasil. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entro agora em oração em favor dessa pessoa que está aflita, essa pessoa que está desesperada. Eu sei que agora, meu Deus, tem pessoas que não aguentam mais, pessoas que estão a ponto de tirar a própria vida. Meu Deus, visita essa pessoa agora, meu Pai. Arranca dela tudo aquilo, meu Deus, que não procede de Ti, toda dor, toda agonia, toda opressão. Em nome de Jesus, seja livre agora. Meu Deus, eu oro pela nação, que se cumpra a palavra, meu Deus, que diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Meu Pai, e para essa palavra se cumprir, tem que ter governantes, pessoas que são guiadas pelo Senhor, meu Deus. Em o nome de Jesus, consagra essa água, quando essa pessoa beber, que seja um santo remédio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga amém. Amém? Até amanhã, nesse mesmo horário, que o Espírito de Deus abençoe a todos. Meu Senhor.